Bom dia, turma. Iniciando mais uma aula de introdução à segurança do trabalho. Hoje nós vamos abordar a temática insalubridade e periculosidade, atividades e operações insalubres e perigosas. Na verdade, essa temática, nós já partimos do pressuposto de duas NRs, que as NRs são normas regulamentadoras. Vocês vão aprofundar no decorrer do curso, mas como é introdução, eu gosto de fazer esse detalhamento do que são as normas e a gente vai abordar várias normas regulamentadoras. A NR15 e a NR16, elas vão trabalhar diretamente o que é insalubridade e periculosidade. A NR15 é a insalubridade e a NR16 é a periculosidade, tá certo? A partir das aulas de hoje, nós vamos ver mais as NRs. Então, para nós sabermos o que são o que é uma atividade insalubre e o que é uma atividade perigosa, nós temos que saber o que são riscos ambientais. Na verdade, os riscos ambientais, eles são classificados em três ambientais: riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Mas, Gonzaga, você falou aqui tem mais dois riscos. O que são esses dois? A gente classifica como riscos ocupacionais, que é os riscos ergonômicos, que tem uma norma específica, que é a NR17, que trata de ergonomia, postura de trabalho praticamente, e riscos de acidentes que a gente engloba na NR5, que é a da CIPA, tá certo? Então, aqui vocês vão ver eu falando muito das normas. E esses três riscos aqui, o físico, o químico e o biológico, ele está descrito na NR9, tá certo? Que são avaliações de riscos físicos, químicos e biológicos. Essa norma ela teve uma mudança a partir desse ano de 2020, e entre vigor, ela já entrou em vigor e tem um ano para ser implementada. Que antigamente era o PPRA. O PPRA era Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Se eu estiver falando rápido, vocês dêem uma pausa, voltem, tá certo? Então, no PPRA, que era o nome da NR9, ele contemplava o que eram os riscos físicos, químicos e biológicos. E o que que aconteceu? Mas, Gonzaga, só fez mudar o nome? Não. Na verdade, esses riscos eles foram acrescentados para ser feito na NR1, que a NR1 era a ordem de serviço. E o que que aconteceu? Ela foi passada, essa nomenclatura dos riscos para ser feito o programa na NR1, ele deixou de ser o programa na NR9. Então, resumidamente, a NR9 ela mudou seu nome para avaliações de riscos físicos, químicos e biológicos, como vocês estão vendo aqui. Não tem mais o programa de prevenção a riscos ambientais, ele foi passado para a NR1, mas foi mudado o nome também. Isso a partir desse ano. Foi mudado para Programa de Gerenciamento de Riscos. Embora que algumas normas já trabalhem com PGR, que a gente já fala, que NR22, que era de mineração, ele já abordava o Programa de Gerenciamento de Risco. Quando se fazia, não precisava abordar o PPRA. Eu estou falando, mas vocês vão ver nas aulas no decorrer do ano, o PGR ele já era algo que era para ter sido implementado e ele foi implementado a partir desse ano. O PGR, vocês vão ver em controle e prevenção de perdas, uma disciplina, que nada mais é de um programa que vai identificar todos os riscos, desde a sua fonte inicial até a fonte final, vendo quais são as medidas de antecipar, medidas preventivas existentes e as pessoas responsáveis, e a gravidade desse risco, que é utilizado uma matriz. Então, esse é o PGR. Gonzaga, mas isso aí é fácil de aprender, é interessante fazer, de aprender. Vocês vão ter duas disciplinas que vão ver isso. Já era abordado em duas disciplinas, que na verdade o pessoal interessante, ano passado no TCC, eles já trabalharam, já fizeram o PGR. Eu já quis trabalhar, já sabendo que ia ter uma modificação na norma. Mas isso não iria influenciar o valor do trabalho, não. O trabalho aí ficou mais completo ainda, porque a gente fez esse sistema de gerenciamento e era o que era para fazer mesmo, porque o PPRA, o antigo PPRA, ele era muito genérico. Você pegava ele para fazer, ele abordava como se fosse um exemplo.
se você fosse pegar para aplicar numa indústria do mesmo segmento, vamos dizer, de alimentos, você tem duas indústrias de alimentos, praticamente era igual, o PPRA mudava pouca coisa. No PGR não, você tem que descrever função por função, detalhamento por detalhamento que tem dentro daquela empresa. Então ele já vem modifica com a realidade. Então os riscos são esses que eu vou falar mais na frente, quais são os riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Só que esses três riscos que eu já tinha falado, que tem na NR9, eles têm que fazer medições que vocês vão aprender. As medições esses aqui são os aparelhos para fazer medição. Esse primeiro pretinho que está na frente é um equipamento de medir iluminação. Gonzaga, precisa? Precisa. Na ergonomia que vocês estão vendo aqui, nesse símbolozinho amarelo, precisa saber a quantidade de iluminação. Aprende ergonomia, aprende. Esse aqui maior que tem uma bolinha preta, isso aqui é chamado termômetro do globo. Mede o que? Temperatura, tá certo? Aqui esse azulzinho por completo vai medir poeira. O de trás que tem uns cataventozinhos, né? Ele vai medir velocidade do ar. Esses vermelhos aqui e por trás branco, eles medem ruído. Então, eu vou falar mais na frente de cada aparelho, mas esses aparelhos vão medir determinados parâmetros que são parâmetros físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. E nós precisamos aprender a fazer isso. Vocês vão aprender nas disciplinas posteriormente. A partir do que der nessas avaliações, é que a gente pode classificar se o ambiente é insalubre ou perigoso. Tá certo? Então vamos lá. O que é insalubridade? Já tinha falado que é NR15, mas os riscos físicos. Os riscos físicos são temperaturas extremas, que vocês estão vendo aqui, alta temperatura ou baixa. Alta temperatura, um exemplo, quem trabalha em câmara fria, tá certo? Diretamente. Ou quem trabalha em local de despolpamento de fruta, que tem esse contato com frio, trabalha diretamente com peixes, fazendo escamação de peixe, tem esse contato com baixas temperaturas, desculpe. E quando tem baixa temperatura, a gente também encontra a umidade. Altas temperaturas, que é o calor, é quem trabalha diretamente exposto no sol, na construção civil. Eu estou falando só em temperatura, viu? Esses aqui são riscos físicos, tá certo? E para a temperatura, a gente utiliza o termômetrozinho do globo. Esse aqui, vermelhinho que eu tinha falado. Esse aqui, vocês podem anotar aí. Ele vai medir o que a gente chama de IBU-TG, índice do bulbo úmido e termômetro do globo. Ele faz essas medições do IBU-TG, que é a Fundacentro, que, como eu tinha dito em aulas anteriores, que faz esse cálculo e esse estudo para saber o IBU-TG, que vocês vão ver nas aulas posteriores à introdução, tá certo? Aqui é só uma introdução mesmo. Antigamente era classificado o IBU-TG, era introduzido em NR15, mas hoje saiu por causa dessas mudanças. Tudo bem? Então, outro risco físico é vibração do corpo inteiro ou de membros. Aqui é um dosímetro de vibração. Esse equipamento aqui é um dos equipamentos hoje mais caros, que você pode ver onde tem vibração, onde tem essa pessoa aqui cortando o cabelo. A gente tem um equipamento para medir, coloca na mão da pessoa e a gente sabe a quantidade de vibração, tá certo? Ou pode botar isso aqui esse disco para colocar quando está sentado. É feito medições aonde? Pessoa que está dirigindo, em caminhões. Hoje um equipamento desse, bom, custa em torno de 30 a 40 mil reais. Mas você não falou desse de temperatura. Esse temperatura custa na faixa de 3 mil, tá certo? Radiações ionizantes também são riscos físicos, tá certo? Então, aqui é um medidorzinho de radiação que é quem trabalha diretamente em locais de fazer raio-x, locais que trabalham diretamente com radiações, certo? Ionizantes e não ionizantes. Esses equipamentos aqui, todos os dias, quando o colaborador está lá fazendo sua atividade e a radiação emitida, ele vai captando essa concentração. No final do ano ou num período específico, dependendo do coletor, é levado para o laboratório para ver a quantidade de exposição que aquele colaborador tá exposto, tá certo? O que ele recebeu durante essa carga anual ou periódica. Tudo bem? Outro risco físico é o ruído. Gonzaga, eu percebi que o risco físico é aquele que tem um contato direto. Que tem um contato direto com o colaborador.
que pode ser, então, temperatura, umidade, vibração, radiação e o ruído. O ruído, a gente tem dois equipamentos para medir o ruído. O ruído é aquilo que a gente imagina, eu estou dando aula e vocês começam a fazer barulho, gritar. Isso é um ruído. Esse ruído, eles têm um limite de tolerância. Os dois equipamentos que é utilizado é o dosímetro de ruído, que é esse que tem tipo um microfonezinho aqui, tá certo? E o decibelímetro, que é esse preto que tem uma mão segurando. Gonzaga, qual a diferença dos dois? A diferença, esse daqui laranja, que é o dosímetro, ele é colocado no colaborador. Eu coloco nele, coloco próximo ao canal auditivo dele para saber a quantidade de ruído que vai diretamente para o canal auditivo. Ele passa as 8 horas de trabalho e aí vai fazendo a leitura. Então esse aqui a gente pode classificar como sendo um equipamento que vai medir todo o percurso do colaborador. Já o decibelímetro, ele tem a vantagem dele e a utilização dele é porque eu vou medir sistemas pontuais, locais. Então, eu vou colocar ele num tripé, num ponto, e ele vai ficar lá, ele mede o ruído de todo o ambiente. Ele não vai medir apenas de um colaborador, ele mede de uma sala por completo. Tá aqui. Se eu pegasse uma sala de aula, eu poderia fazer dessas duas formas. Eu poderia chegar a colocar esse dosímetro num aluno para saber o quanto de ruído que chega até ele, específico dele, e poderia colocar esse decibelímetro no meio da sala. Aí eu ia saber quanto é que a sala está emitindo no geral de ruído. No final, eu poderia comparar. Gonzaga, é permitido? Vai depender da forma que você vai coletar. Se você estiver fazendo uma avaliação geral, que é o LTCAT, que é a lauda de condição de ambiente de trabalho, a gente utiliza o dosímetro de ruído, que é esse pretinho com a mão. Se eu estiver fazendo uma lauda de insalubridade, que é individual, eu vou utilizar esse dosímetro de ruído, tá certo? Desculpa, dosímetro de ruído é o laranja, decibelímetro é o preto, tá certo? Eu fiz só trocar, mas lembre-se que esse aqui, o pretinho, todo preto com a mão, eu utilizo para um ambiente geral, para uma sala. E já o laranja, que é o dosímetro de ruído, apenas para um colaborador, para uma lauda específica dele, tá certo? Riscos químicos. Os riscos químicos a gente pode classificar que são poeiras, fumos, névoas, gases e vapores. É um exemplo, quem trabalha com posto de gasolina, quem trabalha com soda mecânica, quem trabalha com produtos químicos. Gonzaga, mas o produto químico é líquido, mas na sua composição inicial, quando você está trabalhando com ele, ele vai gerar um vapor, um gás e uma névoa, que são esses produtos químicos que a gente tem que saber quais são para fornecer o equipamento de produção individual, que eu vou falar nas aulas posteriores sobre os EPIs. E quais são os equipamentos que a gente utiliza? Uma bomba de amostragem. Para cada agente, a gente vai utilizar a mesma bomba de amostragem, que essas duas pretinhas é a mesma coisa, só muda o fabricante, só o filtro de sucção que vai ser diferente. Um exemplo, a poeira, ela tem um que a gente chama de um cassetezinho, que é de forma arredondada, que é colocada próximo a onde o colaborador está respirando. Porque a poeira vai penetrar e vai ficar lá retida como uma forma de membrana. Já tem outros que é mais específico, é uma forma de ciclone, porque vai depender do tipo de agente. Tem outros que vão fazer com que os fumos metálicos fiquem retidos no sistema. Então vai depender muito de que tipo de material você está trabalhando para você pedir no laboratório. Às vezes você compra, tem a bomba, mas você tem que saber. Muita gente pergunta, eu quero fazer uma avaliação de riscos químicos. Eu digo, me diga o que é. Não, veja lá, eu vou ver se é uma poeira, um gás, um fumo, porque nisso eu peço o laboratório, peço também para calibrar meu equipamento da forma adequada. Eu já fiz mais, a maioria do pessoal pede para fazer de gases. Quando eu chego, não é gás, é poeira. E tenho que ver qual é o tipo de poeira, respirável, não respirável, se tem sílica, sem sílica. E às vezes não sabe, e a gente tem que ter uma noção para pedir, porque se eu pedir o filtro para um agente e eu estou medindo outro, ele vai dar errado, tá certo? Riscos biológicos são fungos, bactérias, protozoários, são agentes que estão em contato diretamente com fezes, sangues e urinas.
que vão provocar algumas doenças, como AIDS, hepatites, alergias, micoses e outros agentes infecto-contagiosos. Tudo bem? Aí, a necessidade, isso vocês vão ver no segundo ano, na disciplina de qualidade de vida, sobre essas doenças bem específicas, tá certo? Mas entende que os riscos biológicos é quem trabalha com sangue, fezes, urina, e vão ter contato com agentes infecto-contagiosos, como agulhas, diretamente com sangue, trabalha na área hospitalar, quem trabalha no banheiro, diretamente, tá certo? Aqui é uma curvazinha que é importante nós saber. Todos esses agentes, eles têm o nível de ação e o limite de tolerância. A Gonzaga é importante saber por quê. Preste bem, LT é limite de tolerância, NE é nível de ação. Anotem aí, o limite de tolerância é aquele limite permitido para aquele agente. Então, exemplo, no ruído, o limite de tolerância, para vocês entenderem que o ruído é dado em decibéis, é 85 decibéis. A partir de 85, ou eu forneço insalubridade para os colaboradores, porque passou do limite de tolerância, que de 85 decibéis é 8 horas de trabalho, ou eu diminuo a quantidade de horas. Um exemplo, se deu 90 decibéis naqueles dois equipamentos que eu mostrei, quantas horas seria permitida? Seria permitido 4 horas em termos de legislação de trabalho. Ou eu poderia permitir que eles trabalhassem as 8 horas e fornecer insalubridade a eles. É possível? É. Então, o limite de tolerância é o limite que cada agente pode ter. Se eu ultrapassar esse limite de tolerância, o que eu tenho que fazer? Fornecer insalubridade. A insalubridade é para os agentes físicos, químicos e biológicos, viu? Então, ultrapassou o limite de tolerância de um desses agentes, não precisa ser vários não, só basta um, já recebe insalubridade. O zagueiro, que é o nível de ação? Tá aqui, eu vou dar o mesmo exemplo do ruído. O ruído não é 85, né? 85 decibéis. 80 decibéis no ruído é o nível de ação. Se eu passei de 80 decibéis, na faixa de 80 até 85, eu já tenho que fornecer um protetor auditivo para aqueles colaboradores. Abaixo de 80, quer dizer que ele está num nível agradável e suportável de atuação. Tá certo? Por que, Gonzaga? Segundo as normas de higiene ocupacional, 80 decibéis, o colaborador fica naquele ambiente até 16 horas, sem nenhuma interferência ou sem nenhuma lesão no canal auditivo dele, no ouvido, viu, pessoal? No ouvido, tímpanos, certo? Que pode provocar dores de cabeça, algo desse tipo. Aí o que acontece? Se passou de 80, se der 81, eu já tenho que fornecer. Ah, Gonzaga, deu 85. 85 é o limite. Deu 86, aí eu vou ter que conversar com o responsável da empresa, saber se ele vai diminuir a hora ou fornecer insalubridade. Às vezes o que acontece? Quando é ruído, eles preferem fornecer insalubridade. Ou, que eu vou mostrar mais na frente, o que pode acontecer, tá certo? Com ruído e algumas coisas mais específicas. Tudo bem? Então, o calor é a insalubridade, né? Gonzaga, chegamos num ponto. Passamos do limite de tolerância. Não foi? Eu vou falar do negócio do ruído mais na frente. Passamos do limite de tolerância. Quanto é que deve ser pago de insalubridade? Pessoal, a insalubridade vai ser 10, 20 ou 40%. Preste bem atenção. Em cima do salário mínimo regente. Então, se eu estiver trabalhando os agentes químicos, eles são diferentes. Eles podem ser 10, 20 ou 40. 10 é mínimo, 20 é médio e 40 é alto, tá certo? Então, anota aí, 10 mínimo, 20 médio e 40 alto. Os agentes químicos eles podem ser 10, 20 ou 40, vai depender do tipo de agente químico que ele esteja trabalhando. Um exemplo, cloro. Se passar do limite de tolerância do cloro, vai ser 40%. Tem outros agentes que é 20%, tá certo? Tem outros agentes que é 10%. Então, vai depender na norma. Então, tem que ver qual o limite de tolerância e qual agente. Ah, Gonzaga, o ruído tem isso? Não, o ruído é 20%. Se passou e não tiver nenhuma medida, é 20%. Calor, 20%. Radiação, 20%. Agentes biológicos. Aí lá vai os agentes biológicos na NR15, no anexo 14, que fala só de agentes biológicos, tem duas observações, que agentes biológicos
vai ser ou grau médio ou grau alto, tá certo? O grau médio é 20 ou 40%. Quer dizer o quê? Porque é uma lógica. Você entrou no ambiente insalubre, você já vai ter direito. Não existe isso, é pouco, médio, alto. Não. Ou se já tem, já ganha 20%. Se for um agente infecto-contagioso, com exemplo, a gente está trabalhando agora, a gente está na Covid, né? Porque está com esse surto da Covid. Por causa, não tem uma vacina específica, o que que acontece? Pessoas que estão trabalhando em hospitais têm direito a receber 40%. Por quê? É um alto grau de infecção e de morte. Anteriormente, trabalhando no hospital, tinha direito a receber 20% por trabalhar já com agente biológico. Estão entendendo, né? Então, ou o agente biológico é 20 ou 40%. Tudo bem? Então, resumindo, insalubridade é grau médio, grau baixo 10, grau médio 20, grau alto 40, em cima do salário mínimo, viu? Lembre-se, em cima do salário mínimo. Que o quê? Ruído 20%, calor 20%, radiação 20%, agente biológico 20 ou 40%, vai depender da situação, e agentes químicos 10, 20 ou 40%, dependendo da situação do agente, tá certo? Uma pergunta que me fazem muito. Gonzaga, o EPI retira a insalubridade? O EPI é equipamento de proteção individual. Vocês vão ver numa aula só o que são os equipamentos de proteção individual. Mas a pergunta é: o equipamento retira a insalubridade? Retira. Se você fornecer o equipamento, aí lá vai, o equipamento de proteção adequado, que ele atenue aquele risco específico, você elimina a insalubridade. Eu vou dar um exemplo. Eu não falei do ruído? Eu não falei de 86 decibéis que já dava? Tá vendo esse protetorzinho aqui, ó, tipo concha? Ele atenua 13 decibéis. Ele baixou do limite de tolerância, passou do nível de ação. Tá abaixo do nível de ação. Eu forneci ele, o colaborador perdeu a insalubridade. Gonzaga, mas isso aqui tem que ter um trabalho bem feito dentro da empresa. É por isso que a empresa olha a necessidade, contrata o profissional de segurança para chegar e verificar a ficha de EPI, se estão usando, se está adequado, se é tudo relacionado para perder, porque está aqui, ambientes que são insalubres, o dono da empresa ele prefere fazer as medidas todas preventivas, além de melhorar a segurança daquele colaborador, do que pagar. Imagina aí, você pagar insalubre R$ 200, você tem 100 pessoas a R$ 200, dá 20 mil, né? Dá 20 mil. Então, é uma coisa que se pensa. Hoje está implementando isso, essa cultura, porque as empresas estão sendo muitas vezes, o pessoal sai botando na justiça que tinha direito e realmente tinha, porque não tinha nenhum equipamento de proteção, não tinha como provar, a empresa não tinha nenhum treinamento nem nada. Outro exemplo, Gonzaga me deu um exemplo, tá aqui essa máscara, trabalha com poeira, se for um trabalho bem feito, se tiver um programa de proteção respiratória na empresa, treinamento constante, verificação dos equipamentos, perde a insalubridade por causa da poeira também, ou de algum agente químico, ó, esses filtros aqui, esse aqui é uma máscara. Então aqui tem vários equipamentos que nós vamos falar numa aula só de EPI, equipamento de proteção individual, vamos falar de cada um específico, mas de antemão só quero que vocês entendam, os equipamentos de proteção individual retiram a insalubridade se o agente for eliminado com esse equipamento. Um exemplo, ó, estou vendo esse aqui no meio, esse equipamento de ruído, desculpe, esse protetor auditivo tipo plugzinho, ó, que está no meio da imagem, que o pessoal usa muito no jet folia, micareta. Isso aqui atenua muito baixo, é 3 decibéis, às vezes sai do canal auditivo. Se chega um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai dizer assim, não, esse equipamento aqui não diminui ou não elimina, porque muitas vezes o colaborador ele coloca só preso no pescoço, ou coloca um e deixa outro solto. Isso aqui não tem nenhum trabalho preventivo, é muito difícil, isso aqui é descartável. É diferente desse outro aqui, que dura 5 anos, você tem a proteção uniforme nos 2 canais auditivos. Aí sim, eu posso eliminar. Então, às vezes a gente é contratado, não às vezes, 100% das vezes, para identificar. Ó, compre esse equipamento, esse aqui serve melhor. Vamos fazer o treinamento com esse aqui, com essa luva específica, ou com um creme específico para agentes químicos. Então, essa é a função do profissional de segurança.
Aí às vezes as pessoas perguntam, ah, você foi contratado só para dizer qual luva, mas eu sei qual luva deve usar, eu sei como deve usar e sei as medidas que devem ser tomadas. E por isso que a empresa futuramente ela está resguardada, porque tem um profissional que sabe. Então vocês vão ter essa aula, estão sabendo o que é insalubridade e vão ter essa aula futuramente de equipamentos, tá certo? E o que é periculosidade? Eu sei que a aula está ficando um pouco extensa, mas vamos dar continuidade, tudo bem? Essa aula vai ser 2 semanas com relação a essa aula, para vocês terem um tempo a mais para estudar. Então, a periculosidade nada mais é do que ela já está escrita na NR16, fazendo atividades com relação à NR16, como explosivos, trabalhando com inflamáveis, com radiação, com materiais elétricos, ou com segurança patrimonial, já tem direito a essa periculosidade, tá certo? Gonzaga, quanto é que recebe a periculosidade? A periculosidade, hoje, dentro dessas atividades aqui, tem também que trabalha com como motoboy, tem direito a receber periculosidade. Ela já está descrita, é diferente da insalubridade. A insalubridade eu tenho que fazer medição, a periculosidade não. Essas atividades têm direito, ela já vem dizendo na norma. Então você tem que saber, ó, quem trabalha com explosivo tem direito, tem a periculosidade. Inflamável tem direito a periculosidade, tem. Tal, tem. Só que aqui é 30% em cima do salário. A insalubridade, veja bem, era 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo. Já a periculosidade, anotem aí, é 30% em cima do salário do colaborador. Se o colaborador estiver ganhando R$ 5.000 e for receber periculosidade, vai ser 30% em cima dos 5.000. Agora, vou dar um exemplo. Gonzaga, ele ganha 5.000 e ele vai receber insalubridade. Aí vai ser em cima do salário mínimo. Tá certo? O cálculo da insalubridade. Então, veja, diferença. Insalubridade vai avaliar os riscos, vai avaliar os riscos, e dentro desse risco eu vou saber se é 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo, tá certo? Se for 10% é R$ 100. Se for 20% é R$ 200. Se for 40% é uns R$ 400 que o colaborador ganha. Já a periculosidade é o quê? É 30% em cima do seu salário. Se for R$ 5.000 que ele ganha, 30% dá R$ 1.500 a mais, tá certo? Aí uma pergunta que me fazem muito a mim. Posso receber os dois, tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional de periculosidade? Negativo. Só posso receber um. Então, automaticamente, você, dependendo da avaliação que é feita, a gente tem que colocar o que melhor agradar para o colaborador. Se ele receber os dois, um exemplo, eu fiz a avaliação e ele teria direito à insalubridade e à periculosidade. Eu vou ter que escolher qual seria melhor. Seria a periculosidade ou a insalubridade? Seria melhor a periculosidade, porque ele ganha bem mais, vai ser em cima do salário dele. Não, vai ser melhor a insalubridade por causa disso. Mas eu tenho que escolher um e aquele que maior financeiramente vai ser rentável para o colaborador. Não é o que o dono da empresa vai querer, não. Tá certo? Mas não vamos pensar, Gonzaga disse que tem que direito. Não, aqui a insalubridade tem que fazer avaliação. A periculosidade já está prevista em lei, tá certo? E eu só posso escolher um desses, vai depender o que vai ganhar melhor para o colaborador, viu? Que o colaborador vai ganhar, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, é a diferença de insalubridade e periculosidade. Espero que tenha ficado entendido, tá certo? Então, um abraço a